E aí, galera, tudo bem? Quanto tempo que a gente não vem por aqui, que a gente não conversa, que a gente não bate o papo, tá? Quero que você se sinta bastante à vontade. E hoje, nesse vídeo, eu quero falar com você a respeito de um tema que com certeza você já ouviu falar, tá? Se você nunca ouviu falar desse tema, talvez de alguma forma ele foi comentado com você ou você participou desse tema de alguma forma, foi afetado por isso e você nem sequer sabe. Então, por isso que esse vídeo é ainda mais importante para você. Hoje nós vamos falar sobre a hipergraça. Pedro, pelo amor de Deus, o que é hipergraça? O tema desse vídeo, como você pode ver, é bem pesado e com certeza chamou bastante a sua atenção. Mas eu só queria deixar claro que a graça do Senhor nos salva, nos transforma e eleva nossas vidas para a perfeita vida eterna que o Senhor tem para nós. Mas a graça que essa galera aí está ensinando pode nos levar, na verdade, para o inferno. Então, eu convido você para poder estar participando comigo desse bate-papo maravilhoso que a gente vai ter agora. Fica aqui com a gente no vídeo. Hoje nós vamos estar falando sobre a hipergraça, certo? E, Pedro, o que é a hipergraça? Antes que eu entre diretamente nesse ponto, eu não estou aqui dando um diagnóstico, literalmente. Eu estou aqui apresentando para você uma solução. Então, o que é a hipergraça? Bem, a hipergraça, pessoal, é uma ideia que tem surgido no meio evangélico atual. Não dá para dizer assim ao certo, a igreja A ou igreja B defende isso, igreja C e tal. Não dá para você dizer ao certo, não dá para você caracterizar, não dá para você rotular pessoas, denominações a respeito disso, certo? Mas dá para você ver sintomas, certo? Dá para você ver sintomas disso em vários lugares, em várias pregações. Tem alguns pastores que eu acompanho, que eu gosto muito deles e que são homens que realmente falam meu coração, que eu já vi eles falando que a revelação que eles têm da parte de Deus a respeito dessa situação é que se nós não tivermos cuidado, esse entendimento pode destruir a igreja brasileira. Então, por isso que hoje eu venho falar aqui com você com muito zelo, tá? Com muito amor. E o que é a hipergraça? A hipergraça é uma visão bíblica, é uma doutrina, de certa forma assim, que tem surgido ultimamente, que na forma mais grosseira e na forma mais grotesca que ela existe, que ela é falada, certo? É de que depois que Jesus Cristo morreu na cruz, você não precisa se preocupar mais com nada. Você já está salvo. Você pode fazer o que você quiser, você pode ver o que você quiser, você pode pensar o que você quiser, você pode ser o que você quiser, você não precisa se preocupar, tá? Por quê, Pedro, que eu não preciso me preocupar? Porque esse Jesus já morreu por todos os seus pecados, Jesus já te perdoou, então não tem mais condenação sobre você. A doutrina da hipergraça é tipo isso. Algumas pessoas chegam ao extremo de meio que afirmar de que ninguém vai para o inferno, entendeu? Tipo, de que algumas pessoas chegam ao extremo de afirmar de que até o inferno não existe. E por que que ela é tão atrativa? Ah, gente, porque, cara, é muito fácil. Você subir num púlpito, você nutrir uma igreja e você chegar para as pessoas e dizer que elas não precisam se preocupar, que elas podem fazer, que elas podem ser o que elas quiserem, que elas vão para o céu, independente de qualquer coisa, certo? Então, assim, realmente é uma coisa que você não precisa estar se preocupando e você não tem aquela cobrança sobre você, sobre o que é certo, sobre o que é errado. Por quê? Porque, cara, vai pro céu, tranquilo. E qual é o problema disso? Isso, o problema é que tem impedido que muitas pessoas tenham consciência dos seus pecados, muitas pessoas tenham consciência dos caminhos que elas estão seguindo errado e não endireitem sua vida, não coloquem a sua vida a respeito da palavra de Deus, certo? E como eu disse no início, é muito importante a gente não rotular, certo? Ah, a igreja tal faz isso, a igreja tal, porque a igreja tal tem parede preta, porque a igreja tal não é uma igreja histórica, aquela igreja não é uma igreja tradicional, porque ela é uma igreja neopentecostal. Não, gente, importante a gente ter a maturidade de entender como que isso tem surgido, como que isso tem acontecido. Então, é muito importante a gente entender isso, porque isso tem alimentado, certo? Que muitos de vocês aí pela internet, assim como eu, vê, cara, isso tem alimentado um discurso muito prejudicial,
Porque quando você prega essa ideia de uma graça de uma ideia de que de um perdão de pecados que pronto, você não precisa se preocupar mais de nada, isso tem atraído inúmeras pessoas para a igreja, certo? E tem muitas vezes atraído de uma forma que talvez não seja saudável, porque as pessoas, Jesus é amor, Jesus é bom, então Jesus não vai me castigar, Jesus não vai me punir e tal, certo? E muitas vezes isso confunde o coração de pessoas leigas. Por exemplo, vou dar um exemplo, não estou dizendo, não estou aqui rotulando como eu tenho reafirmado. É muito comum a gente ver, por exemplo, pessoas famosas, né, pessoas conhecidas, pessoas relevantes na mídia mundial e brasileira que muitas vezes se convertem ao Senhor, muitas vezes aceitam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Show, beleza. Não estou julgando aqui a salvação de ninguém, certo? Mas algumas pessoas que tomam essa decisão, que chegam a esse nível realmente de entregar a sua vida a Jesus, de dar um passo mais intenso na sua fé, algumas pessoas como essa, por exemplo, você vê uma drástica mudança na vida delas, certo? Você vê que elas se passam a ser um exemplo de vida. E quando eu falo uma drástica mudança, pessoal, eu não estou me referindo aqui a estilo de roupa, eu não estou aqui me referindo a estilo de música, não, eu estou falando aqui de realmente mudança de comportamento, ou forma de pensar, o que a pessoa transmite de certa forma, certo? E em contrapartida também, a gente vê que tem um grande número de pessoas, eu estou usando o exemplo de pessoas mais relevantes, porque a gente consegue pensar, mas isso não acontece somente com ela. E a gente também tem um exemplo de pessoas que se convertem, dizem que se convertem ao evangelho e tal, passam por todo um processo, mas o seu trabalho, a sua profissão, o seu comportamento não condiz com o que a escritura nos ensina, certo? E a gente vê aquela pessoa exalando ali um temor a Deus, suposto temor a Deus, exalando ali uma certa mensagem positiva a respeito de Jesus, mas você não vê um fruto daquilo. Você vê, na verdade, uma influência para um meio que passar o pano para o evangelho. E o que mais me preocupa muitas vezes é que muitas pessoas no meio da igreja, pessoas que têm uma doutrina, que têm uma teologia, que têm uma fé saudável, que poderia muito bem se posicionar contra esse tipo de comportamento, às vezes para melhor passar ou em nome do bom relacionamento com todos, né, digamos assim, muitas vezes passa a mão na cabeça. E isso é uma coisa que meio que preocupa a gente um pouco, né? Mas, diante disso, que eu acredito que você já conseguiu entender um pouco, talvez você já conseguiu visualizar um pouco o que é a questão da hipergraça, eu quero te mostrar um pouco na Bíblia isso, certo? E o que eu queria te mostrar na Bíblia disso seria o que Paulo nos traz a respeito disso, certo? Porque eu acredito que esse debate, sem dúvida, passou por Paulo, tá? Eu vou mostrar para vocês algumas passagens que estão no livro de Romanos. E sem dúvida, esse debate, de alguma forma, atingiu Paulo. De alguma forma, ele teve esse encargo de trazer esse posicionamento, porque quando eu consegui visualizar esse contexto que eu apresentei para vocês, e depois eu fui ler, estudar um pouco da carta aos Romanos, que é dos textos que não tem somente nela, mas eu escolhi trazer um versículo dessa carta aqui, para a gente poder refletir um pouco. Quando a gente vai estudar um pouco sobre isso, a gente percebe que Paulo ele é muito cirúrgico quando a gente coloca esse assunto na mesa. É como se a gente colocasse esse debate na mesa, é como se a gente colocasse esse ponto na mesa e a gente fosse pensar, conversar com Paulo a respeito disso. E Paulo ele é cirúrgico nisso. Sério mesmo. Paulo é cirúrgico nisso. Ele é bem atual nisso, certo? E o versículo que eu gostaria de trazer para vocês tá lá em Romanos, tá bom? No capítulo 6, eu vou ler aqui porque eu não consegui decorar o versículo, né? Eu não sou como Silas Malafaia que decora os versículos, ele é muito bom, eu não tenho ainda, estou longe desse nível, não sei se chegarei um dia. Mas está lá em Romanos capítulo 6, do versículo 15, certo? Que diz: Por que pecaremos?
Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Bem, o que é que Paulo está levantando aqui? Qual é o debate que Paulo está levantando aqui? Que ele não levanta somente nesse capítulo. Você vai ver nos outros capítulos, os capítulos que Paulo levanta muito bem esse debate, certo? Então, qual é o debate que Paulo levanta aqui? Vamos lá. Ele diz assim: poxa, Jesus morreu na cruz, né? Jesus me perdoou dos meus pecados, não existe mais condenação sobre mim, ele levou sobre nós o seu pecado. Show. Pá, beleza. Partiu pro abraço, tranquilo, tá favorável. E aí ele apresenta esse posicionamento e aí ele vai e traz o seguinte questionamento. Poxa, se onde tinha pecado abundou a graça, se onde tinha pecado superabundou a graça, ou seja, onde tinha pecado o amor de Deus resplandeceu, que realmente foi isso que aconteceu, então significa dizer que eu posso continuar pecando, que vai ter mais graça? E se você parar para pensar, isso é um questionamento muito, muito forte que a gente pode fazer. Isso é um questionamento bem tenso. Poxa, então, se por conta do meu pecado, Deus teve um alto nível de graça sobre a minha vida, então quer dizer que eu posso continuar pecando que vai ter mais graça? Vai ter mais perdão? Vai ter mais amor? E é interessante quando a gente vê o desenvolvimento de Paulo a respeito desse raciocínio. Qual é o desenvolvimento de Paulo a respeito desse raciocínio? Ele traz uma caracterização. Ele traz o seguinte entendimento, não somente nesse versículo, mas em todas as escrituras. Ele mostra o seguinte, cara, se Deus, ele condena o pecado, e ele te perdoou, ele te sarou por conta do que você fez e por conta de quem você é. Show? E você continua pecando? Então quer dizer que você não pode ser caracterizado por essa nova condição que Jesus trouxe para ti. E se você não pode ser caracterizado por essa nova condição que Jesus trouxe para ti, então você não está dentro do reino dos céus. Ele não diz detalhadamente isso daqui, beleza, mas você vai ver o que Jesus fala. Arrependei-vos, por quê? Porque está próximo o reino dos céus. Quando nós olhamos todo o contexto da Bíblia, nós percebemos que existia uma condição de comportamento, pensamento, estilo de vida e tal do homem, que ela precisou ser transformada e ela precisou ser liberta. A transformação veio através da pregação e do ensinamento de Cristo e a libertação veio através da cruz de Deus, de cruz de Cristo, a cruz de Jesus sobre nós, que tirou da nossa vida, da nossa alma, do nosso espírito, a força do pecado. Então não é somente uma ideia intelectual, é uma transformação de Jesus Cristo. E não é somente ser perdoado, mas é um novo estilo novo estilo de vida. Então, por conta da forma que a gente andava, a gente não conseguiria viver de forma normal. Por isso que veio o quê? Por isso que veio a graça. Essa é a verdadeira graça de Jesus. É uma graça que te dá uma condição de ser salvo, de dar uma condição de ter a vida eterna, te dar uma condição de ter Jesus Cristo, de alcançar a cultura do reino, as bênçãos do céu e tudo mais, mesmo quando você não merecia e nada do que você fizesse poderia te alcançar para isso. Não é uma desculpa para você continuar pecando. Mesmo que você peque, a graça sempre vai estar lá para te levantar novamente. Mas a graça ela se manifesta numa condição de quê? De que você estava lá ruim, você entendeu que aquele caminho não é o correto e você quer alcançar aquilo que Jesus tem para você. Então Deus, ele vai lá, mesmo você não merecendo, ele te resgata e diz: estou te dando uma chance. Estou te condicionando, estou te capacitando para que você possa viver o caminho correto que eu apresentei. E não o contrário.
Não a condição de que faça o que você quer porque eu estou te perdoando. Não, não é isso que Jesus está dizendo. Tanto é que no versículo 23 ele vai terminar. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, Cristo nosso Senhor. E pronto, fechou. Paulo ele é bem claro, ele é bem cirúrgico. Quando ele diz, cara, se você quer continuar no pecado, o pecado é a morte. Mas se você quer Jesus, você tem um dom gratuito. O que é o dom gratuito? É realmente essa graça. Então, isso que eu falo para vocês, pessoal, não é o povo, isso é só para crente. Não, gente, isso aqui é para todo mundo. É para toda vertente religiosa que de alguma forma prega o nome de Jesus. Porque as pessoas elas têm uma facilidade muito grande de se apegar às belezas da palavra do Senhor, a linda filosofia que você pode extrair da palavra e muitas vezes usar a Bíblia só no casamento. Usa a Bíblia só no velório, usa a Bíblia só no aniversário. Aí, eu tenho temor a Deus, eu amo Jesus, eu acho que isso é certo, eu acho que isso é errado, mas a vida não condiz com as Escrituras. Se você quer ser salvo, se você quer ir para o céu, se você quer se considerar um seguidor de Cristo, então viva, ou pelo menos como nós fazemos, busque viver a Bíblia, as Escrituras em sua plenitude. Porque ou você vai para tudo ou é para nada. Porque eu morno, eu vomito. Não existe essa ideia de que, eu sou cristão, eu gosto da Bíblia, mas eu não sou praticante. Cara, não tem essa de não praticante. Ou você é, ou você não é. Não existe a condenação, a meia condenação. Não, cara, não existe isso. Ou você serve ou você não serve. E para finalizar, eu queria finalizar contando uma pequena história para vocês. Certa vez, tinha uma pessoa em cima do muro e tinha lá aquele anjinho, sabe aquele anjinho que aparece no desenho animado? Aí tem um anjinho aqui do diabo, tem um anjinho aqui, o anjinho caído, né, que é o diabo, e tem o anjinho do bem, o que ainda serve a Jesus, né? E aí ele fica cada um tentando, o outro aqui tal no ouvido de cada um. E aí tinha uma pessoa sentada no muro. E aí o diabo dizia, vem pro meu lado, vem pro meu lado, vem pro meu lado. E aí o anjinho dizia, não, vem pro meu, vem pro meu. Só que o diabo parou de ficar insistindo pra pessoa. Tipo, o anjinho ficava, vem, por favor, vem pra mim, vem, pula pra cá. E o diabo pegou, escorou uma cadeira, sentou e ficou simplesmente olhando a pessoa sentada no muro lá. E o anjinho do bem brigando, e o diabo sentado, lendo uma revista, achando graça, olhando o Instagram, o Twitter, Facebook. Tô brincando. E o anjinho, vem pro meu lado. Até que a pessoa que estava sentada no muro parece que ficou um pouco abismada com aquela situação, se indignou um pouco com aquela situação e questionou. Cão, diabo, falou, né? Por que que você não está insistindo para eu ir pro teu lado? E aí o demôniozinho lá disse assim, porque o muro é meu. Então, amados, não existe essa ideia de estar em cima do muro. Ou você está com Jesus, ou você não está. Tá bom? Então eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. E eu peço que você curta, que você comente e que você compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Que Deus abençoe a sua vida.